Eu acho que a gente tem que fazer a capa sem pensar em venda. A gente tem que fazer a capa pensando em impacto visual, em mensagem. Não é aquela coisa que não plenamente, porque você não tem mais o impacto banca. Isso. Vamos botar uma banca, uma coisa agressiva, botar uma coisa assim. Não, eu acho que não tem mais isso. Então, se não tem mais isso, vamos fazer capa bonita. Eu acho que o que tem fazer muito capa é de isso. mensagem. É isso aqui. Fazer a capa de... né? Porque as pessoas hoje dividem a capa por aqui. Ele vê e ele tem que enxergar. Numa telinha desse tamanho a mensagem, ele tem que enxergar a mensagem. Se ele tiver que ler muito, ele tem que entender na hora. Aí ele espalha, entendeu? Eu acho que esse que o você está falando a comunicação mudou. Eu tenho que ter uma imagem forte e eu tenho que ter um impacto forte, não necessariamente agressivo, não sei o que. Pode ser uma coisa muito bonita. E tem que ser uma coisa que eu entenda aqui. Então a gente tem um cruzeiro, em determinado momento, faz ali vende para público, uma revista ilustrada, né? Mostra o Brasil para os brasileiros. Né? Esse é um ponto interessante. Depois você tem nesse período, o desenho gráfico do Rio de Janeiro é muito forte. Né? Você tem a Escola Superior de Desenho Industrial, você tem lá o Luiz Magalhães, você tem figuras importantes que estão ali no Rio, é o centro, né? A capital natural, e São Paulo sempre foi essa coisa mais negócios, né? Mais tradicional, mais fechada, arrogante, né? O Brasil. Através do Rio de Janeiro sai, por encomenda, acho que a primeira revista customizada do Brasil, a Senhor, né? Era da editora da Delta, lá na Rússia, aquela enciclopédia. Eles querem fazer uma revista para fazer network com professores, com pessoas, falar, olha, nós aqui da editora, como se a editora 3 quisesse fazer uma revista para o melhor que ela possa para vender uma imagem. E com o pessoal com vontade de inovar. Na entrevista o diretor de arte é um artista plástico, né, que vai fazer a direção de arte, né, Isso aqui é muito boa, é uma visita ao Marcelo Duarte, Plínio Marcos e a Maria Medalha, que vão num restaurante fazer uma matéria. Olha isso aqui, número infinito, que linda. Legal, hein? A moda. Eram 32 páginas, né? E vê que... Ó, uma matéria sobre casamento. O olhar diferente, né? Das fotos, tudo. Aí é legal que não era semanal. Cada semana você vê que o assunto muda mesmo, né? Cultura. Muda e a forma. A forma não fica uma coisa... Aqui é a parte ainda que fala da cidade. Aqui depois ela vai falar de cultura. Então você começa a pegar, né, Walter Firmo fotografando, né, os caras fazendo abertura em alto contraste. Essa capa do Chico aqui é muito legal. Que é a história de Calá, né? Era assim a capa. Nossa, muito legal. E aí o abre era a boca do Chico, e aí eles começa aqui a história da transcrição da matéria. Pô, um dia tomando um vinho francês, a gente falou, vamos fazer uma revista, né? Que revista vamos fazer? Aí ficamos em dúvida entre interview, baseado na TV americana, aqui a gente comprava em algumas livrarias. Wayne Orwell, né? Wayne Orwell. Certo. Tinha em livraria, a gente comprava assim, uns números e tal, a gente ficava louco, né? Ou a Town and Country, como o Vogue estava fazendo, o Luiz estava fazendo a Vogue, Town and Country é o tipo de uma Vogue lá nos Estados Unidos, uma concorrente. Mas por sorte a gente escolheu o interview, que era o momento no Brasil para ter uma revista como aquela. Não tinha nada, né? Town and Country ia ser uma
uma petição da Vogue, mais ou menos, estava acontecendo aí. A gente foi para a interview, eu tinha um Fiat 147, vendi, ele pegou o fundo de garantia dele, que estava saindo da editora dele, Status, pegamos esse dinheiro, primeira coisa, fizemos um cartão de visita, um para cada um. O cartão de visita ele já desenhou o logo da revista, né, que ele interviu antes da máquina, assim, né? E com esse cartão de visita, a gente, lançamos a revista com cartão de visita. E aí começamos a fazer, eu tinha um escritório na Paulista, no prédio da Jovem Pan, uma salinha, e aí tinha uma mesa de desenho, onde o Richard montava, porque a Stap não tinha computador, não existia nada, né? Ele ficou numa mesa de desenho e eu numa mesa, no telefone, vendendo e marcando entrevista e entrevistando. Eu e ele íamos para a entrevista, eu ia sozinho, e ele montava a entrevista e fazia para a Stap. Não tinha ainda nenhum assistente. Ninguém no telefone. Aqui é o auge do Richard, ó, que ele tinha, Muito legal. tinha desenvolvido tudo com Ecoline. Pegava a foto grande assim, a impressão, que estava em cima. Muito legal. Com algodão. Com algodão ele pintava. Né? Aqui. A foto, essa capa é do Duran. O Duran, que trata o Richard, teve uma sequência aqui de. Isso aqui é uma frase muito interessante. Ó. O Duran era novinho ainda. O Duran começou aqui. Começou a Começou a interview. interview. Veio lá pedir para trabalhar. E a gente viu que tinha, ele tinha muita vontade, disponibilidade, queria, gostava de fazer essa coisa. Olha como ficavam os anúncios. Ó. A gente vendia anúncios desse tamanho, ó, mas as pessoas ficavam loucas. Porque não existia nada parecido, né? Eu não posso dizer que nós somos influenciados por uma linha específica muito clara. Tem também essa coisa de que quando a gente começou, tinha uma ditadura do design. Nessa época... Falou ditadura. Vai ficar engraçado. Nessa época, existia uma coisa muito maniqueísta de antigo, moderno. O careta e o bloco. O Né? clássico e o atual. Não era nem contemporâneo, nem moderno, o atual. E a clássico era a serifa, que no momento que a gente começou, bem começado, era tipo uma coisa mal vista, praticamente. Era maldita. Porque era o reino da Helvética e da Franklin para todo lado. Os suíços mandavam a legibilidade, a distância, né? Estava numa fase de implantação daqueles dogmas do design alemão. Max Bill, né? E tinha o Alexandre Vollmer aqui mandando ver, arrebentando, fazendo marcas maravilhosas. Então, sem querer, eu acho que foi o que nos juntou. A gente, como por alguma razão teve contato com cultura europeia, velho mundo, de uma maneira bem abrangente na nossa formação, a serifa para nós era igual sem serifa. Era entendeu? mais um bom desenho, né? Era uma coisa bem desenhada. Né? Sabe? E justamente que todo mundo queria usar a Helvética, a gente começou a usar a serifa. Tinha que se diferenciar de alguma coisa. Começou com a Garamond, depois veio a Bodoni, daí começamos a descobrir o mundo da serifa. Mas tinha uma relação de escala diferente, né? O agigantamento ou não, né? Os pesos, os boldness. E aí a gente começou a brincar, e aí as artes plásticas entraram no design também, com uma influência muito grande na componente dessa salada de estilo. É um boneco que a Bia Feitler, artista brasileiro, vou deixar outra aqui para não tirar a importância, fez para a revista Vanity Fair. A Vanity Fair ia ser refeita. A Vanity Fair era uma revista do século passado, tal, que eles queriam relançar. E chamaram a Bia para fazer o boneco.
Isso é 1983. E a Bia fez esse boneco. Olha o boneco é uma revista. Então, aqui tem um diretor de arte. A Bia estudou logotipo, a Bia estudou fonte, a Bia fez layout. Então, isto é trabalho de um designer. Quando lançaram a revista, um pouco tempo depois, ela morreu. Logo depois de fazer esse boneco, ela morreu. Então, quem acabou fazendo, eu sabia essa história, e não me lembro exatamente, mexeram um pouco, mas a revista guardou muito do trabalho da Bia. E aí tinha aquelas coisas de fazer boneco em Nova York, né? Ela deve ter passado a mão no telefone e falou: Dick, faz um ensaio para mim. E olha quem fez o ensaio fotográfico para ela. Um amigo dela chamado Richard David. Né? Ajuda, né? Aí enlouqueceram, eu acho que enlouqueceram. Eles acharam um conto de um escritor latino-americano chamado Gabriel Garcia Marques, que era a crônica de uma morte anunciada. Publicaram inteiro nessa edição. E aí, para ilustrar, pegaram um latino-americano chamado Botero. E o Botero fez umas ilustrações para o curso. Isso é em que ano? 81? 83. Então, esta é uma revista de design. Revista mensal tem muito mais design do que revista semanal, você sabe disso. Né? Então você vê, não tem espaço para sofisticação num mundo assim, né? Onde você tem que vender filmelândia. Então o negócio do design era uma coisa assim, ele tinha que ser funcional em função do público a que ele se dirigia. A gente ficava vendo revistas lindas, mas o que você ia fazer? Né? Então tinha pouco espaço para fazer coisa bonita. Quando a gente tinha condição de fazer uma coisa mais caprichada, era uma festa. Mas você sabe disso. Olha aí um monte de coisa. Então eu chamei assim, os melhores fotógrafos. Duran fez fotos, Bob, a Nana, como eu falei, os personagens bem legais, assim. Eu acho que eu fiz como diretor de arte nessa revista, pelo preço que ela tinha, um produto de excelência. Essa revista aqui, como eu te falei, que foi mais do que um trabalho de design e tal, as coisas que mais me marcou foi uma vez que ligou uma mãe na redação agradecendo a revista. Porque ela falou que a filha finalmente tinha uma referência para recortar pessoas que nem ela para levar na escola. Isso para mim valeu todo o trabalho. Esse trabalho da ANER é discutir para onde vai a capa. E botar aí não, acho que não são só os designers, não. É botar todo mundo para discutir essa questão da capa. Para onde vai a capa? Quer dizer, eu acho que tem revista que vai continuar a ter que brigar pela capa na banca, porque depende mais da banca do que de qualquer outra coisa. Mas eu acho que mesmo as revistas que têm mais assinante que vendem banca, eu acho que a revista que chega na casa do assinante tem que fazer um impacto no assinante. Em 2017, estamos fazendo a 9ª edição do concurso de capas, com o objetivo de incentivar nossos editores e diretores de arte a desenvolverem um trabalho de alto nível. Foram selecionadas as melhores capas de 2017, valorizando princípios de harmonia, estética e legibilidade. A capa é a embalagem da revista
incentiva a leitura, muitas vezes pode ser desafiante e até mesmo provocativa. Deve falar por si, não precisa de explicações. As revistas brasileiras competem internacionalmente, apontam tendências e são muitas vezes surpreendentes, tanto pelo design como pelo tema que aborda. O ato que nos faz abrir as páginas de uma revista é, sem dúvida, a chamada da capa. Vida longa às nossas revistas.